Coisa boa, feriado, né? Hoje dorme até mais tarde. E hoje é um feriado muito especial. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 19 de junho. Você sabe que dia é hoje? Hoje tem 2 feriados. É feriado duplo em Ribeirão Preto. Os católicos vão celebrar, obviamente, o dia de Corpus Christi. E para quem vive em Ribeirão Preto, nasceu em Ribeirão Preto, convive com essa terra, também é dia de celebrar os 169 anos de existência dessa que é uma das maiores e mais importantes cidades do interior do Brasil. Por isso mesmo, o programa Estúdio TH+, de hoje é totalmente dedicado a Ribeirão Preto. Nós vamos falar de Ribeirão por diferentes aspectos que fazem parte da história dessa cidade, especialmente a política, a presença da cultura e também dos movimentos negros, né? Que também a arquitetura e urbanismo dessa grande metrópole do interior paulista. Vamos partir da Ribeirão Preto que temos para a Ribeirão Preto que queremos. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora um programa especialíssimo sobre essa cidade que você tanto ama, né? Então a gente vai fazer o seguinte, num programa tão especial como esse, não poderia faltar também a especial participação do professor Gilberto Abreu. E hoje ele vem falando, sabe sobre o quê? Adivinha? Um olhar sobre o mundo, especialmente, claramente falando sobre Ribeirão Preto. E o professor sabe o que diz. Vamos ver. Um olhar sobre o mundo, com Gilberto Abreu. Ribeirão Preto completo. Ribeirão Preto completa 169 anos. Dia 19 de junho, hoje. Pois bem, essa data foi mais ou menos inventada, porque não há nenhuma prova cabal de que tenha sido o dia da fundação da cidade. Aliás, não houve nenhum ato de fundação da cidade. O que se comemora é a transferência de um patrimônio de famílias originárias de Minas Gerais que ofereceram uma propriedade de grande proporção, onde hoje está o quadrilátero central, à Igreja Católica. Naquela época a igreja era ligada ao Estado brasileiro. Pois bem, nas décadas seguintes, sobretudo com a constatação da fertilidade extraordinária da terra daqui, a terra vermelha, que os italianos corretamente denominaram de terra rossa. Rosso em italiano é vermelho, mas que os nossos capiaus aqui passaram a chamar de terra roxa. As plantações de café, depois dos desmatamentos da área original, deram à cidade uma riqueza extraordinária e um crescimento extremamente rápido. Logo depois chega a ferrovia e, com ela, milhares e milhares, levas e levas de imigrantes chegam, na maioria de italianos, mas também portugueses, espanhóis, alemães. A cidade cresceu e ganhou nome internacional porque veio a ser chamada de a capital mundial do café. Isso até a crise de 29, quando, apesar da crise que colapsou a economia mundial, também colapsou a economia ribeirão-pretana. A cidade vai permanecer agrícola por mais umas 2 décadas, mas vai mudar a sua característica a partir da década de 50, quando houve a fundação, a criação do campus da Universidade de São Paulo, aqui, em 1952. A cidade, que já tinha uma característica de ser uma cidade empório, que os geógrafos definem como uma cidade que distribui produtos numa região mais vasta, a cidade vai ganhar essa característica. Vai se transformar numa cidade como centro de saúde, centro de educação e um grande centro comercial, que é a sua característica até hoje. Na verdade, ela é chamada hoje capital do agronegócio, mas só pode sê-lo por razões financeiras.
Porque, na verdade, a parte agrícola hoje, a economia primária na nossa cidade, ou no nosso município, representa apenas, então, somente 6%. 94% da nossa economia hoje advém do comércio, da prestação de serviços, notadamente em saúde e em educação, e tanto que a cidade recebe mais de 100 mil pessoas da região por dia. Então, Ribeirão Preto, que sempre teve uma importância regional e nacional, hoje continua próspera, mas por outros motivos. E que ela continue assim, próspera, bela e que nos acolheu a todos que viemos de fora, mas que hoje a adotamos como a nossa querida terra natal. Se não natal, adotada. Obrigado, Ribeirão. Um olhar sobre o mundo, com Gilberto Abreu. Pois é, Ribeirão Preto é tudo isso e um pouquinho mais. No próximo bloco nós vamos falar sobre política de Ribeirão Preto. Onde surgiu, como surgiu, quem são verdadeiramente os homens políticos, os agentes políticos de Ribeirão Preto. Vale a pena você esperar e ver, já já. Nós do Savenhago estamos comprometidos com a loja perfeita para você. Nossa loja é completa com açougue diferenciado, referência em qualidade, atendimento e preço baixo. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Contra filé, R$ 39,90. Linguiça Aurora, R$ 18,90. No nosso cartão, coxa mole, R$ 39,50. Filé de frango, Copacol, no Savigani, R$ 19,80. Picanha, R$ 53,90. Savenhago, a loja perfeita é o nosso compromisso. É uma Hilux que o Hipersaúde está sorteando todos. Essa semana tem uma Hilux Diesel mais R$ 100 mil. É pra sair montado. Uma Hilux Diesel mais 100 mil em dinheiro. No primeiro sorteio, R$ 11.600. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 2.000. E no quarto sorteio, uma Hilux mais R$ 100 mil. Hipersaúde é regional, hein? Chip Timing apresenta Corrida de Negócios, palestras, painéis, mesas redondas e network. Venha e faça seu evento esportivo com mais comunicação e valor. Visite corridadenegócios.com.br e faça sua inscrição. Informações no Instagram, chiptiming.ribeirão Preto. Corrida de Negócios, local A Fábrica, na rua Mariana Junqueira 33. Oferecimento, Emove Fábrica, GM Troféus e Medalhas, Fotor, Ticket Sports, Inova Laser, Ativa Locação, Mídia Oficial, TH Mais TV. Pois é, Ribeirão Preto exerce influência política na cena nacional de diversas formas, né? Destacando, se for pela importância regional e econômica. A cidade tem um papel significativo na formação de lideranças políticas, com figuras importantes que alcançaram cargos de destaque em nível estadual, federal, nível até internacional mesmo. Mas não vamos esquecer que a história política de qualquer cidade já começa a partir do movimento de sua fundação. Para entendermos melhor todo o processo da história política de Ribeirão Preto, desde 1856, um 19 de junho como hoje, quando ela foi fundada, ninguém melhor do que o sociólogo e cientista político José Elias Domingues. E é o Zé Elias que está aqui com a gente, à distância, mas sempre bem-vindo. Zé Elias, bom dia para você e feliz aniversário também, não é? Bom dia, meu querido, bom dia aos cidadãos de Ribeirão Preto, essa cidade maravilhosa, comemorando 169 anos de idade, hein? Parece muito tempo, mas em comparação com as cidades históricas do Brasil, Ribeirão ainda é uma cidade que está engateando, que está começando a sua história. Né? Mas sempre é tempo, né, Zé? Sempre é tempo, sem dúvida nenhuma. Ô Zé, a região onde nós nos encontramos, Ribeirão Preto, São Simão, aliás, é mais velho, Batatais, né, Cajuru, foi habitada originalmente pelos índios caiapós, tribo indígena que pertencia ao grupo linguístico G, né, JE, o G, chamado de tapuias pelos índios tupis do litoral. É isso mesmo? Nós começamos por ali?
Exato, nós começamos por ali, tá? Ribeirão Preto foi uma cidadezinha que era um pequeno povoamento, tá? Que era ligado à expansão do café no interior paulista. Então, Ribeirão Preto nasceu como consequência da expansão do café, tá? Nós temos essa história intimamente correlacionada, tanto que Ribeirão Preto acabou se emancipando política administrativamente de São Simão, né? Em 1871. Então, assim, Ribeirão Preto, ele nasceu em 1856, mas ele se desmembrou efetivamente em 1871, tá? Então, a história de Ribeirão Preto, a história política de Ribeirão Preto, é uma cidade que, vamos dizer assim, ele é um microcosmo de toda a sua trajetória das tensões sociais, das tensões culturais, das tensões econômicas do Brasil de uma forma geral, tá? Então, nós tivemos, desde a sua fundação, um período oligárquico, tá, rural, até o momento de industrialização, do autoritarismo até a democracia. Então, Ribeirão Preto acompanhou muito essa movimentação política na esfera nacional, tá? Então, Ribeirão Preto nasceu como um vilarejo e hoje é uma grande potência do interior paulista, para não dizer do Brasil. Já, sem dúvida nenhuma. Os doadores de terra da época para a formação do patrimônio da então São Sebastião de Ribeirão Preto são considerados os verdadeiros fundadores da cidade de Ribeirão Preto, assim como o dia 19 de junho de 1856, que foi instituído como o dia da sua fundação. Como é que foi esse processo? É um processo natural do coronelismo? Foi um processo natural, porque é o seguinte, o que prevalecia na cidade de Ribeirão Preto eram as elites locais. E quem que eram as elites locais da cidade até então? Eram as oligarquias rurais, porque elas com forte influência no que a gente chama de barões do café, tá? Então, o modelo político-econômico, Zé, daquele período, era um modelo político-econômico que tinha estreita relação com o modelo político-econômico de outras cidades do país. Ou seja, era extremamente clientelista, era patrimonialista, era centrado no nome de grandes famílias influentes que se alternavam no poder. Eles alternavam, controlavam a administração, controlavam os cargos públicos, tá? Nós temos nomes notórios desse momento de criação da cidade, como, por exemplo, o coronel João Rodrigues Guião, tá? Que era um proprietário rural, um cafeicultor de muita força. Ele foi presidente da Câmara e acumulava várias funções executivas e legislativas, porque não existia prefeito, né, naquele momento ali de transição, quando ainda não se tinha o apogeu da oligarquia cafeeira. A função do prefeito era acumulada com a função do presidente da Câmara. É uma coisa curiosa, né? Então, ele foi uma figura de extremo destaque naquela transição de vila para cidade, tá? Então, a gente tem que destacar essa força dessas oligarquias. Era uma política que a população, de uma forma geral, não estava muito participante, ela não estava muito presente, tá? Então, Ribeirão Preto foi fundado, de fato, sob os auspícios dos interesses econômicos das oligarquias do café. Essa política oligárquica, Zé, ela já deu a cara para Ribeirão Preto, dessa política mais centrada no conservadorismo, dessa forma ou não? Sim, com toda certeza. Ela bom lembrar... Já nasceu para ser assim. Já nasceu para ser assim, porque a gente está falando de uma cidade que se tornou, em determinada época, vamos pegar ali final do século XIX, até mais ou menos 1930, tá? Economicamente, Ribeirão Preto era uma das cidades que mais produzia café no mundo. Tanto que o apelido, né, de Ribeirão Preto era a capital do café. Tá? Então, Ribeirão Preto era um polo na República Velha, e nós estamos falando da República Velha, que período que é? 1889, proclamação da República, até 1930, quando Vargas ascende ao poder. Tá? Então, Ribeirão Preto também é uma cidade de referência naquilo que a gente estuda lá na escola, no ensino médio, como política do café com leite. Então, a política de Ribeirão tinha muitos coronéis presentes, era uma estrutura totalmente dominada por interesses agrários, tá? Não é à toa que, naquele momento, era um período de concentração política extrema. Tá? Então, e vamos dizer assim, nós temos algumas figuras ilustres também daquela época, que inclusive são lembradas na história da cidade com várias homenagens. Por exemplo, a gente pega o Francisco Schmidt, né? Ele era um empresário alemão, ele não era nascido em Ribeirão Preto, obviamente, era um empresário alemão. Ele era conhecido como o rei do café, teve uma importância política tremenda, porque ele financiava campanhas, tá? O PRP, na época, que era o Partido Republicano Paulista, dava muito dinheiro para esse povo, né? O Manuel Bonfim da Silva foi outro político influente dessa época, porque ele foi prefeito várias vezes. Pouca gente conhece o Manuel Bonfim da Silva, mas ele foi prefeito várias vezes e ele era a figura que representava, que tinha cara
do que significava aquela elite agrária, sabe? Então, assim, Ribeirão, ele teve o destaque nacional e se tornou o que é hoje, eu acredito, porque ela se tornou um polo econômico por conta da produção e exportação de café. Ribeirão Preto também marcou bem essa época do coronelismo com personalidades, como o coronel Quinzinho da Cunha, o próprio Francisco Schmidt, que você acabou de falar, que eles se rivalizavam, né? E ficavam nessa gangorra política, né? Uma hora é uma, outra hora é outra. Ainda que não fosse eles, os próprios, sempre tinham os pau-mandados, aqueles que eles escolhiam para ser os comandantes da política. Um dos reis do café, o Schmidt, era proprietário da antiga fazenda Monte Alegre, onde hoje é o campus da USP, onde hoje deveria funcionar 2 museus, o histórico e o do café, que não funciona de jeito nenhum, né? E tinha a maior produção de café do mundo. Você está falando do café, de onde vem a origem de Ribeirão, capital do café. Muito cantada em prosa e verso, inclusive, né? Quem é que não conhece a música O Rei do Gado, que valeu, inclusive, novela gravada em Ribeirão Preto, novela global, né? O que mudou? O que é a influência que teve essa época do coronelismo na política de Ribeirão Preto? Esse momento do coronelismo, e é bom que as pessoas entendam isso, era um momento que, quais eram as características centrais? Fraudes e coação. Isso, infelizmente, aconteceu, tá? Porque o voto era um voto direcionado, era um voto de cabresto. Então, havia disputa dessas lideranças políticas no sentido de cooptar esses votos para fazer com que a sua influência política e econômica na cidade predominasse, tá? Então, os prefeitos, na sua grande maioria, eram ligados aos cafeicultores, eram ligados aos aliados da produção de café, tá? Nós vivemos, então, um período longo com essa feição política. Era uma política muito restrita, vamos pensar assim. É bem diferente, por exemplo, do que vinha acontecendo e começou a acontecer, principalmente a partir da redemocratização, tá? De 1945 até 64, quando a gente tem uma abertura democrática, surgimento de novos partidos. Mas quem fez essa transição de fato, e também Ribeirão viveu isso para e passo com o que aconteceu no cenário nacional, foi durante a ditadura Vargas. Porque quando Getúlio Vargas ele entra no poder, ele acaba nomeando interventores do governo federal na cidade de Ribeirão Preto, desmantelando as antigas elites. Então, aquelas elites coligadas do grupo do café, eles perdem posicionamentos ali, meados de 1931, 32, 33, e começam a ascender na cidade figuras políticas de destaque da sociedade civil. Por exemplo, funcionalismo público, comércio, da classe média, médicos, tá? Então, o que eu acredito, é um posicionamento que eu acho, uma análise minha, é que a gente viveu, a partir da era Vargas, uma profissionalização da política, tá? E uma abertura maior para diferentes tendências ideológicas. Historiadores, professores, ou seja, gente que escreveu, cientistas políticos que escrevem sobre a história de Ribeirão Preto, eles colocam o coronel Joaquim da Cunha Diniz Junqueira como o homem mais influente da política de Ribeirão Preto até o fim exatamente da velha república que você está se referindo agora com a chegada de Getúlio Vargas. Ele deixou um legado político ou não? Qual que é o legado político principal do Junqueira? Eu não vou falar somente dele, tá? Vou falar da família de uma forma geral, até porque as conexões familiares dele foram muito fortes no sentido de dar essa faceta oligarca para a política de Ribeirão Preto. A figura do Junqueira, vamos chamar ele de Francisco Junqueira, tá? Porque as pessoas às vezes andam pela avenida e não associam a avenida mais notória da cidade com o nome da pessoa, tá? Então, a figura dele é uma figura que eu acredito que foi um pontapé inicial para esse trato político menos incorporado naquela tradição clientelista. Ele começou a fazer essa transição efetiva no sentido de, a gente tem que, de fato, começar a ouvir setores da sociedade civil, principalmente da classe média, que começava a se movimentar politicamente, tá? Então, eu acredito muito que a família Junqueira ela teve um papel elementar nessa transição. Então, por exemplo, se eu coloco o Francisco Schmidt, o Manuel Bonfim da Silva como facetas puro sangue daquela política oligarca, eu trato os Junqueiras como um momento de transição, um momento efetivamente que há o reconhecimento da classe política que detinha capital político, no sentido de enxergar que, a cidade de Ribeirão Preto está crescendo e, consequentemente,
a uma estruturação orgânica de setores sociais que também demandam incorporação e participação na política. Depois da intervenção do Getúlio Vargas e foi até a ditadura, até a promulgação da nova Constituição, do novo Constituinte, que foi em 46, né? E a partir de 46, a cidade passou a ter prefeitos eleitos pela população, coisa que nós não tínhamos antes. Você bem lembrou aí, o presidente da Câmara era como se fosse um quase parlamentarismo, né? Também assumiu o papel de primeiro-ministro, era o comandante, tocava a coisa aí. Aí surgiram os movimentos sociais e Ribeirão Preto foi muito pioneiro nisso, né? Ribeirão Preto foi um embrião de grandes estudos, inclusive de partidos mais aliados à esquerda, como o próprio Partido Comunista, o que atraiu também para Ribeirão Preto forças da repressão muito fortes. Responderam de uma forma muito intensa a esse tipo de coisa, esse tipo de surgimento, né, da ideologia da esquerda. Sim, com certeza. Ribeirão Preto não começou a sua mobilização política, por exemplo, no final do século XX. Nós tivemos, historicamente, movimentos políticos de reivindicação de demandas da classe popular, da classe proletária, dos trabalhadores urbanos e rurais há muito tempo. Vamos lembrar, você lembrou agora da questão do Partido Comunista Brasileiro, tá? Eles tinham muita força e conexão com as ligas camponesas na região de Ribeirão Preto, ali meados da década de 1950, 1960, inclusive com uma liderança que é muito pouco lembrada, viu, Zé? É muito pouco lembrado na cidade, o Irineu de Moraes, sabe? Conhecido como Índio, alcunha de Índio, né? Ele mobilizou muito o campesinato ali por reforma agrária, na região de Ribeirão Preto, deveria ser mais lembrado, tá? Nós tivemos, por exemplo, a criação da UGT, salvo engano, em 1925, né? Que era um movimento conectado com as demandas do operariado de Ribeirão Preto, tá? Então, talvez eu acredito que ela tenha sido a entidade mais importante enquanto polo de organização da luta dos trabalhadores urbanos ali por melhores condições de trabalho de direito, né? E é curioso porque se citou ali na rua José Bonifácio, a sede está até hoje intacta, quem quiser visitar. Uhum. Depois da intervenção militar, é uma coisa curiosa, né? Quando os militares, depois de 64, fizeram uma intervenção lá, aí mais para frente se tornou um ponto de referência do movimento negro da cidade, né? E hoje, inclusive, tem um chamado Memorial da Classe Operária, tá? Mas eu quero destacar também, Renato, que às vezes muita gente esquece, a participação do sindicato dos bancários, tá? E dos empregados do comércio. Os bancários de Ribeirão Preto e da região de Ribeirão Preto, no Brasil, foram um dos mais organizados, tá? Foram fundados ali no final da década de 50 e tem muita história de luta em defesa da democracia, em defesa da incorporação da classe média e da classe popular na participação política de uma forma geral, tá? Então, eu também queria destacar os sindicatos bancários e os sindicatos de empregados do comércio de Ribeirão Preto, sabe? Que foram sindicatos extremamente proativos nessa história política da cidade, que sempre foi uma história política marcada por tentativas de concentração de poder. Ribeirão sempre tiveram grupos, e até hoje é assim, né? Vamos falar a verdade, que tiveram grupos que querem sempre manter o poder e concentrar esse poder na mão de poucas pessoas. Então, a sociedade civil organizada, os movimentos populares, os sindicatos, as organizações não governamentais, sempre tiveram um papel imprescindível nessa reivindicação por mais participação política. Só lembrando, o primeiro prefeito de Ribeirão Preto, eleito pelo povo, pelo voto popular, foi o José de Magalhães, né? Ele foi eleito, foi o primeiro prefeito de Ribeirão Preto, nem era assim tão popular e nem tão à esquerda quanto se pensava, não. Ela tinha mais um aspecto conservador. E a UGT, que você falou, continua funcionando aqui na Duque de Caxias, na considerada Baixada Histórica de Ribeirão Preto, né? O GT é a União Geral dos Trabalhadores. E teve um movimento fantástico, né? Durante toda o golpe militar em 64, em 68, ela acabou sendo fechada, invadida, aquelas coisas que a gente conhece e que não engrandecem nada a nossa história. Zé, vamos falar de movimentos sociais e conflitos, né? Ribeirão Preto mantém esse histórico de conflitos sociais, de movimentos sociais, com a presença do próprio Partido Comunista Brasileiro, que você falou agora há pouco. Manteve, inclusive, o Partido Comunista Brasileiro, ele teve uma atuação incisiva ali na década de 50 no Brasil, tá? Foi um movimento de grande expressão junto às demandas da classe trabalhadora. É claro,
o Partido Comunista ele foi perseguido de todos os lados, é incrível. Ele foi perseguido pelo Vargas, ele foi perseguido durante a ditadura. O Partido Comunista brasileiro não teve tanto fôlego para respirar em grandes centros urbanos do Brasil, apesar das suas altas demandas de reivindicação. O curioso, sabe o que é, Zé? É que Ribeirão também tem algumas curiosidades, assim, politicamente não aprazíveis, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, eu não sei se muita gente sabe disso, e eu até fiquei perplexo quando eu fiquei ciente, né? Que nos anos 1930, Ribeirão ele foi um reduto do integralismo, tá? A ação integralista brasileira teve sede muito forte na cidade de Ribeirão Preto. Por exemplo, em 1932, quando estava estourando a Revolução Constitucionalista, a gente tinha aqui na cidade aproximadamente 500 integrantes, tá? Inclusive, Ribeirão Preto era responsável por realizar missões para fundar núcleos do integralismo nas cidades da região, tá? Ela acabou sendo dissolvida por Getúlio Vargas, mas vale lembrar que a ação integralista brasileira era um movimento de cunho fascista, né? Inclusive o próprio Plínio Salgado, que era a liderança máxima daquele momento, e uma figura política nacional de extrema relevância, ele veio para Ribeirão, tá? Ele esteve em Ribeirão Preto, tá? Então, naquele cenário ali, que era um cenário de fortalecimento das intervenções de Getúlio Vargas, o crescimento também dos integralistas dentro da cidade de Ribeirão Preto. Isso é uma curiosidade assim, ruim, mas sempre vale a pena mencionar, né? É sempre bom lembrar, sem dúvida. Em 1943, um ano após sua criação, a Escola Prática de Agricultura de Ribeirão Preto, que depois acabou marcando época, recebeu 24 prisioneiros que eram os primeiros reflexos, né? 24 prisioneiros da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, para serem confinados ali, que eram os primeiros indícios que o Brasil realmente tinha entrado na guerra, estava entrando para valer na guerra. Isso mudou alguma coisa? Trouxe algum benefício para Ribeirão Preto? Naquele momento, Ribeirão Preto ele era uma cidade que se afirmava dentro da emergência desses grupos sociais urbanos, tá? Como eu disse, a gente vivia um momento de profissionalização da política, então Ribeirão Preto ele é uma cidade que ela não era uma cidade fim, vamos dizer assim, era uma cidade, um polo de referência e transição, tá? E isso se referia, por exemplo, ao escoamento de produção que vinha do interior, tá? Com as pequenas iniciativas econômicas de desbravar o que a gente chama hoje de centro-oeste, e também um polo de referência no que tange a ser um ponto político de apoio, descentralizando aquilo que outrora a gente via como concentrado na capital, tá? Então, naquele mesmo momento, a cidade de São Paulo, dentro do estado, era uma cidade que crescia abruptamente, junto com a região de Campinas, e Ribeirão Preto era o polo de conexão, tá? Então, esse fato que você mencionou, da vinda desses prisioneiros, ele remonta o quê? Ele remonta a confiança, no caso, que o governo Vargas tinha de fazer o quê? De fazer valer aquela intervenção para romper definitivamente o ciclo constitucionalista que estourou lá em 1932. Vale lembrar, Ribeirão Preto foi uma cidade que em 1932 ofereceu assim, muitos militantes, muitos insurgentes na Revolução Constitucionalista de 32. Vargas tinha ciência disso. Ribeirão Preto foi um polo de referência de insurgência. Então, a melhor forma que Vargas teve para poder, de fato, atuar decisivamente na cidade e quebrar esse ciclo constitucionalista, vamos dizer assim, tornando a cidade um polo de referência, inclusive para controle de novas elites políticas à mercê daquelas que outrora apoiaram a Revolução. Então, esses fatos eles estão extremamente conectados, viu? Você tem toda a razão. Nós estamos vendo aí na tela, essa é a foto da Escola de Pecuária de Ribeirão Preto, da Agropecuária, Escola de Agricultura de Ribeirão Preto, onde ficaram 24 prisioneiros de guerra aí, ó. Ribeirão Preto tem história, né? E precisa ser contado essas coisas, é muito pouco explorado ainda esse tipo de coisa. Bom, Zé, nós chegamos finalmente em 1964 e aí veio o golpe militar, a ditadura militar, perseguições, o fim de uma Câmara que, pelo menos se não era tão ousada, era muito mais de vanguarda do que nós temos os nossos políticos hoje, né? E que viraram destaque da política nacional. Nós tivemos, inclusive, uma cassação de vereador aqui por ser comunista. Também um deputado, Luciano Lepera, jornalista, nosso companheiro, foi preso
e não chegou a ser exilado, mas teve que ficar escondido durante 4 ou 5 meses, né? E teve o mandato cassado na Assembleia Legislativa, ele que foi eleito pelo próprio Partido Comunista aqui em Ribeirão Preto. Queria que você falasse um pouco dessa época, esse movimento, essa barbárie institucionalizada que houve. Nós estamos vendo aí o Diário de Notícias colocando a Madre Maurina na capa, exatamente quando ela foi denunciada pelo Lar Santana. Ela era diretora do Lar Santana, o Lar Santana que abrigava a Áurea Moretti, né, enfermeira, já recentemente falecida, né, algumas das pessoas que participaram do movimento de combate à ditadura militar. Queria que você falasse um pouco dessa época, o que resultou para nós de lição dessa época toda. Olha, esse período, a gente sempre tem que retomar o passado para não cometer os mesmos erros. Quem não estuda o próprio passado, os erros do passado, está fadado a cometer os mesmos erros. Primeiro ponto é sempre bom deixar claro, houve de fato uma ditadura militar, tá? Por quê? Porque nós tivemos um retorno a um período autoritário, justamente porque prefeitos passaram a ser nomeados, inclusive em Ribeirão Preto, pelo governo do estado a partir de 1968. Tá? Então, e também nós tivemos na cidade de Ribeirão Preto a atuação de órgãos de repressão e censura extremamente fortes, tá? Extremamente fortes. Ribeirão Preto não foi uma cidade que passou batido. Tanto é que o antigo quartel da Força Pública, tá, em Ribeirão Preto, ele foi o local, que as pessoas eram torturadas. Ali funcionou o sistema repressivo, tá? Foi centro de tortura de militantes de esquerda em nome da segurança nacional, tá? O quartel da Força Pública é em Ribeirão Preto. Então, quando tiveram aquelas eclosões das guerrilhas, né, ali em 69, 70, mais ou menos, esses órgãos federais, como o DEOPS, a UBAN, eles reforçaram operações também na cidade, tá? Então, era a partir daquele quartel, tá, do quartel de Força Pública, que as denúncias eram feitas. Então, você mencionou muito bem o caso da irmã Maurina, né? Os abusos que aconteceram nessa época foram muito fortes. Então, Ribeirão Preto, da cidade do estado de São Paulo, foram uma das que mais tiveram atuação incisiva naquele orquestramento do sistema de repressão e tortura. Vale lembrar, não existia uma tortura institucionalizada por lei, mas mesmo assim o sistema ele fazia questão de autorizar, tá? Vamos dizer assim. O que mudou? O que contribuiu? A repressão de 64 para cá, né? 64 foi uma brincadeira. 68, sim, começou a apertar o regime. 69, aí começou a brutalizar o regime de tal forma que muita gente acabou se mandando do Brasil, saindo do país para tentar escapar das garras da ditadura. E quem ficou pagou e pagou muito caro. Essa repressão custou muito para a vida política brasileira? Custou muito para a vida política brasileira por uma questão assim, primordial. Democracia é um regime político difícil, né? Eu ouso falar que a ditadura é muito mais fácil, porque a democracia existe o contraditório. Existe a necessidade de você fortalecer o que a gente chama de dialética. E a democracia precisa de tempo para maturação, sabe, Zé? Democracia não é um regime que vem pronto, ele precisa ir maturando. E um dos pontos de maturação envolve uma cultura política democrática ser desenvolvida e também a sociedade civil cada vez mais se sentir participante desse processo. Ora, o Brasil, desde a proclamação da República, em 1889, que nasceu de um golpe militar, a gente viveu aí mais ou menos 15 intentonas de golpes, sabe? Com alguns bem-sucedidos, por exemplo, o golpe do Estado Novo, né? E a ditadura militar de 1964. Então foram momentos de interrupção desse amadurecimento democrático. Ribeirão Preto não ficou de fora. Esse é o ponto. Então, se a gente tem essa interrupção, a gente tem a interrupção de um processo de formação educacional dessa cultura política democrática. Então, as pessoas se desconectam, consequentemente, do seu engajamento. Tá? Então, é óbvio que nós estamos falando de um período onde as lideranças políticas locais eles estavam aliados ao regime militar. Então, os políticos mais fortes daquele período, na cidade de Ribeirão Preto, também eram da Arena, e depois virou PDS. Tá? Então, assim, que fique de lição, Ribeirão Preto não ficou imune. Ribeirão Preto foi uma cidade que teve muita repressão, que teve muita perseguição a opositores políticos e que também vivenciou esse momento de extrema concentração política em grupos aliados ao regime.
A esquerda em Ribeirão Preto, ela continua tão forte como ela foi na década de 40, na década de 50, embora hoje ela se faça presente com muito mais força. Aquilo que a gente chama de esquerda é próximo do que é realmente a representatividade da esquerda? É uma pergunta difícil, hein? É uma pergunta... Você me pegou, hein, Zé? É uma pergunta, assim, que demanda bastante reflexão, porque o formato de atuação daquela esquerda que nós vimos na cidade, ali com o PCB, ali com os movimentos operários de 1925, PCB década de 50, PCB década de 60, os grupos que enfrentavam a ditadura, principalmente aqueles grupos estudantis que também tinham muita força em Ribeirão Preto, eles têm uma faceta diferente do que a gente vê hoje nessa chamada perspectiva de esquerda mais social-democrata, tá? Então, na história, desde a redemocratização na cidade de Ribeirão Preto, nós tivemos alternância de poder, tá? Então, a partir de 1985, tá? Quando a gente começa a ter eleições diretas para prefeito, o cenário político ele é diferente. Então, nós tivemos alternâncias de poder, tá? Entre partidos assim, de centro-direita e partidos de centro-esquerda. Então, nós tivemos prefeitos de PMDB, nós tivemos prefeitos do PSDB, tivemos prefeitos do PT, do PFL, que atualmente ele depois se tornou o DEM, né? Então, assim, a esquerda política em Ribeirão Preto, ela não enfraqueceu necessariamente, mas eu acredito que atualmente ela tem perdido um pouco daquela característica mais de incisão institucional partidária. O que é isso? A esquerda na cidade atualmente tem dificuldade para se fazer valer como voz de interlocução das demandas do município de uma forma geral, sabe? Porque nós temos, de fato, um enfraquecimento dos partidos políticos na esfera nacional. E, normalmente, os partidos políticos mais orgânicos são de esquerda. Então, o Ribeirão Preto não ficou imune também a isso, tá? Então, nós temos partido, por exemplo, como o PSOL, na cidade, o PT, que possuem certo capital político para conseguir eleger alguns vereadores. Mas eles, no cenário atual, não têm tanta potência, vamos dizer assim, para poder fazer valer uma gestão pública mais voltada para essa ideia da social-democracia, da administração pública com políticas públicas e trabalhos sociais mais incisivos. Tá? É uma pena, né? Uhum, pode completar. É uma pena. Lógico que é uma pena. Eu acho que a última grande liderança que partiu de Ribeirão Preto, se surgiu no cenário nacional, foi do Antônio Palocci, que acabou não dando certo. Sim. Ele tinha cumprido uma primeira etapa de governo dele em Ribeirão Preto, muito promissor, que acabou sendo embrionário, inclusive a própria campanha foi embrionária para a campanha que anos depois transformou o Lula em presidente da República, mas que acabou metendo os pés pelas mãos, criando lá a República Paralela, não é? A República de Ribeirão Preto, que a gente sabe o que aconteceu. Aí já é uma outra história. De quanto em quanto tempo o Ribeirão Preto pode produzir um Palocci da vida? Olha, é difícil, viu? Nós temos alguns nomes na política local que vêm se destacando, né? O problema, Zé, é que Ribeirão Preto, nós tivemos a cidade vivenciou, vamos colocar ali antes, os anos 2000 e 2010, o que eu chamo de muita judicialização da política, tá? Porque nós tivemos prefeitos investigados, prefeitos afastados. Logo em seguida, nós tivemos, inclusive, uma prefeita que se envolveu num escândalo que talvez é considerado um dos maiores da história da região, que é a Operação Sevandija. Então, assim, esse período foi um período de maturação dessa judicialização, tá? Então, quando a gente entra na última década, a cidade também abrigou um contexto de crescimento de um discurso extremista, tá? Então, você pega partidos historicamente alinhados, o que eu chamo de centro-direita, eles vêm sendo aniquilados. Eles estão sendo paulatinamente aniquilados. Por exemplo, o PSDB chegou uma época na cidade de Ribeirão Preto que era o partido mais forte, o partido mais incisivo. Hoje a gente vê, de fato, certas figuras da política da cidade que estão alinhadas com um discurso também que tem muita força na esfera nacional, que é um discurso mais extremista, é um discurso com propostas de ruptura, é um discurso negacionista, é uma política baseada no medo, é uma política baseada na negação de certos preceitos científicos, negação de urna. Eu já vi políticos da cidade, né, em determinados momentos, negando vacina, negando urna, sabe? Então, Ribeirão Preto faz parte desse contexto.
Inclusive, a cidade de Ribeirão Preto é uma cidade que, nas últimas eleições, tem oferecido mais votos, majoritariamente, em âmbito nacional, para candidatos da chamada direita ou extrema-direita. Tá? Então, a cidade ela tomou uma guinada nesse sentido. Ribeirão Preto se tornou referência a isso. Nas manifestações que aconteciam, por exemplo, dos chamados verde e amarelos, assim, Ribeirão era um polo de referência. Quantas vezes Ribeirão Preto apareceu no Jornal Nacional? Ao mesmo tempo, a gente sabe que na cidade existem grandes movimentos sociais que também atuaram na última década no sentido de fazer valer a expressão de um maior empoderamento da política, no que a gente chama de controle social da política. Tá? Zé Elias Domingos, muito obrigado pela sua presença, embora à distância, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Grande abraço. Um grande abraço para vocês e parabéns pelo programa, viu? Uma iniciativa maravilhosa e parabéns para Ribeirão Preto. Com certeza. Obrigado, Zé. Até uma próxima. Faça pedagogia, economia, educação física e moda no Moura Lacerda. As inscrições estão abertas para o segundo semestre, para quem já faz faculdade. Consulte os descontos especiais para transferências. Moura Lacerda, mude para o seu futuro. Ele está pensando o quê? O sindicato também trabalha no dia do aniversário da cidade. Fique agora com o ponto de vista, as notícias do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto e região. Olá, servidores, passando aqui para desejar aí um feliz aniversário à nossa grande Ribeirão Preto, que completa hoje 169 anos. Uma cidade que realmente tem oferecido muito para a nossa sociedade e graças a isso também o esforço de cada servidor público municipal que tem feito aí que a cidade evolua mais, cada vez mais um atendimento na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, no saneamento básico, na assistência social. Então todos esses órgãos há ali o servidor que realmente presta esse lindo serviço à nossa comunidade para que nós tenhamos cada vez mais uma Ribeirão Preto melhor, uma Ribeirão Preto mais humana, uma Ribeirão Preto que realmente tenha acolhido muita gente na região pelo seu papel econômico, pelo seu papel na área da saúde. Então fico muito contente de ter recebido dessa cidade, dali da Câmara de Vereadores, o título de Ribeirão Pretano. Fico mais contente ainda de estar também à frente dessa entidade, uma entidade que representa aí milhares de famílias, milhares de servidores, e isso é muito orgulho para mim. Quero deixar aqui um grande abraço a você, servidor público, e a todos os seus familiares. Nós do Savenhago estamos comprometidos com a loja perfeita para você. Nossa loja é completa com açougue diferenciado, referência em qualidade, atendimento e preço baixo. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Contra filé, R$ 39,90. Linguiça Aurora, R$ 18,90. No nosso cartão, coxa mole, R$ 39,50. Filé de frango, Copacol, no Savigani, R$ 19,80. Picanha, R$ 53,90. Savenhago, a loja perfeita é o nosso compromisso. É uma Hilux que me Hipersaúde está sorteando todos. Essa semana tem uma Hilux Diesel mais R$100 mil. É pra sair montado. Uma Hilux Diesel mais 100 mil em dinheiro. No primeiro sorteio, R$11.600. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. No Super Giro, 30 prêmios de R$2 mil. E no quarto sorteio, uma Hilux mais R$100 mil. Hipersaúde é regional, hein?
Chip Timing apresenta Corrida de Negócios, palestras, painéis, mesas redondas e network. Venha e faça seu evento esportivo com mais comunicação e valor. Visite corridadenegócios.com.br e faça sua inscrição. Informações no Instagram, chiptiming.ribeirão preto. Corrida de Negócios, local A Fábrica, na rua Mariana Junqueira 33. Oferecimento, Emove Fábrica, GM Troféus e Medalhas, Fotop, Ticket Sports, Inova Laser, Ativa Locação, Mídia Oficial, TH Mais TV. Estamos de volta e para falar mais sobre Ribeirão Preto. Apesar da representatividade numérica, a população negra ainda é subrepresentada em muitos espaços em Ribeirão Preto. Por outro lado, não foram poucos os movimentos de resistência que fizeram a história na cidade e muitos, que contam histórias atuais, inclusive, continuam com essa missão. Nós vamos conversar sobre isso, sobre a importância da população negra, a mão de obra negra e criativa na cidade, com o professor de História e sociólogo Sérgio Luiz de Souza, que já está aqui comigo, autor de vários estudos sobre a população negra em Ribeirão Preto, entre eles Fluxo da Alteridade, é isso mesmo, Fluxo da Alteridade, Organizações Negras e Processos Identitários no Nordeste Paulista e Triângulo Mineiro. É complicado para ler aqui, é um trava-língua, professor. Muito bom dia, prazer em tê-lo conosco aqui, Sérgio. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Você fez isso de propósito, para pegar jornalista, né? Porque a hora que está no ar, falar isso correndo aqui não é fácil, não. Não, mas tem algo mais fácil. Professor, conta pra gente um pouco sobre esse extenso trabalho que você fez, essa pesquisa, né, sobre a população negra, não só de Ribeirão Preto, mas do interior, do Nordeste Paulista, que é a nossa referência aqui, muito mais próximo da gente. Como é que foi esse estudo? Quanto tempo você demorou para fazer? E o que ele nos revela de mais importante? Na verdade, esse estudo é do meu doutorado, mas o meu mestrado antes, né? Então eu tenho uns 10, 12 anos de pesquisa, né? Para o mestrado, doutorado, para as pesquisas anteriores, onde eu estudei muitos aspectos da organização da população negra ao longo do século XX em Ribeirão e depois na região. Professor, aqui em Ribeirão Preto, a população negra ela é bastante significativa. Ela representa, inclusive, mais de um terço de uma população que se identifica como negro ou parda. Apesar disso, não há políticas públicas para falar sobre isso, para mostrar essa representatividade numérica, né? E as desigualdades sociais com que o negro ainda é tratado no Brasil. É muito cruel, em pleno século XXI, a gente falar dessa forma, mas eu creio, não sei a sua opinião verdadeiramente, mas eu creio que é um assunto que não dá para a gente distrair e tirar a atenção disso tudo. Não, muito pelo contrário. Até agora há pouco eu estava assistindo o Zé Elias, né? Falando sobre coronelismo. E falar, então, levantar a história e a memória das populações negras é entender uma parte fundamental da história de Ribeirão Preto, particularmente agora, né? Que tem sido soterrada ao longo da história, da dinâmica social de Ribeirão Preto. E aí, por isso, né, nós temos, inclusive, esses grupos de direita mais ou menos violenta, mais ou menos fascista, né? E, na verdade, são descendentes dessa perspectiva de coronelismo, né, e de tentativa de soterramento da existência das populações negras em toda a sua riqueza. A comunidade negra de Ribeirão Preto, ela tem se organizado muito em coletivos e movimentos, né, para promover a igualdade racial, a luta por direitos, essa coisa toda. Como é que essa população sente na carne esse processo, né, de 700 mil habitantes e mais de 180 mil moradores de Ribeirão Preto se declarando negros e pardos, mas praticamente ausentes de qualquer política pública, onde a política pública finge que chega, mas não chega, onde o Estado finge que dá atenção, mas não dá atenção devida. Como é que o senhor vê esse gancho todo?
nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber quem de fato nós somos, né? E toda essa política de violência da polícia do Estado de São Paulo nesse momento, né? Com o aumento da matança das crianças, mais de 100% em 2023, 2024, né? Toda essa... alguns projetos de perseguição à cultura e história afro-brasileira agora, nesse momento, né? Na Câmara Municipal, por exemplo. Tudo isso é reflexo dessa incapacidade e impossibilidade de perceber a riqueza das populações negras. Mas, ao longo da história, tem várias formas de organização da população negra que são muito ricas e muito bonitas, né? Muito inventivas. E aí a gente pode falar delas, para a gente poder pensar esses coletivos, esses espaços de religiosidade afro, e várias formas de produção das populações negras que estão presentes nesse momento, mas que são fruto de diversas, por exemplo, de mais de 12 sociedades negras que existiram entre 1910 e 1950. A participação da população negra na história de Ribeirão Preto, desde a sua fundação, chegando até os dias atuais. Como é, na verdade, você perguntou? Acho que nós estamos com contato, estou sem áudio de retorno. Se alguém puder... Agora está com áudio. Ah, tá. Agora está com áudio. Pode completar, professor. Eu não deu para perceber a sua fala aqui. Pois não, pode falar. Tá. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é desse jeito mesmo. Uhum. Bom, Ribeirão Preto vai se estruturar fortemente a partir do final do século XIX, como uma grande cidade. E aí, justamente nesse processo, meados para o final dos anos 80, do século XIX, 1880, você tem um aprofundamento da política de branqueamento e uma exclusão das populações negras. E as populações negras, do final do XIX e ao longo do século XX, ficaram excluídas economicamente. O que fazer diante desse processo, de um processo de muita perseguição? O que se fez foram criar espaços de sociabilidade negra que pudessem dialogar com a repressão, subvertendo a repressão. E nesse sentido, por exemplo, você tem várias sociedades negras. Você tem a sociedade das mulheres negras que faziam o baile das cozinheiras. Você tem as escolas de samba que não eram escolas de samba, que eram sociedades negras que tinham times de futebol negro, que os negros não podiam jogar nos times, em grande parte dos times não eram aceitos. Tinham bailes negros, tinham festas das famílias negras, né, com batuques, cateretês, né, louvação de santos católicos e também espaços de religiosidade afro. E todas essas formas de sociabilidade, elas são muito mais do que cultura, e na verdade é sempre cultura e política, né? Forma de se afirmar enquanto ser humano na sociedade, no caso a sociedade ribeirão-pretana, e superar uma lógica de modernidade que vem embranquecendo a cidade, tentando apagar a presença física e cultural dos negros. Então, para isso, as populações negras precisaram implementar várias formas de subverter essa tentativa de apagamento físico e cultural das populações. E toda a exclusão econômica que vem. Uhum. Esse processo de branqueamento, você consegue enxergar e distinguir até hoje, embora de forma muito mais diferente, nós somos num mundo mais moderno. Eu vou te dar, eu estou te fazendo essa pergunta e posso te dar até te ajudar aqui. Se você pegar dados percentuais do próprio IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do governo, lá ele diz que a maioria dos estudantes negros na rede pública de ensino estuda em escolas periféricas, né? E existe uma grande disparidade salarial entre negros e brancos, né? Com os negros frequentemente ocupando posições de trabalho mais precárias, né? E isso está aqui, tá no IBGE, basta você olhar, tem números atinentes a Ribeirão Preto, e são assustadores. Como é que você vê isso? Olha só, obrigado, Kevin Neto. Entrevistador bom é outra coisa, né? Olha só, vou tentar ancorar aqui.
Você tem em 1912, por exemplo, o Estado brasileiro, a burguesia brasileira, buscando todos os coronéis, então, dizendo o seguinte, no Congresso Nacional das Raças, em 100 anos as populações negras não existirão mais e o Brasil será uma nação branca. E aí você tem toda uma política de esterilização das mulheres, de perseguição das populações negras e de seus espaços de vida, perseguição das culturas negras. Você tem todo um processo de muita perseguição. E você tem uma exclusão dos negros, inclusive no comércio, na indústria. Até a década de 50, e até, na verdade, a década de 60, vários negros não podiam, e negras, não podiam trabalhar, inclusive, em empresas de Ribeirão Preto. Né? Algumas eu não vou citar agora, porque isso a gente cita num outro momento. Mas nas lojas, vários espaços, os negros não podiam trabalhar. Né? E também não podiam entrar em clubes, e várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, então, você tem todo um processo de resistência. Né? E que esses dados trazem? Esses dados trazem o seguinte, você tem uma política racista, que é uma política de exclusão econômica, política e cultural das populações negras, com a tentativa de acabar, de fato, com a presença física e cultural dessas populações, mas, ao mesmo tempo, você tem várias formas de luta e resistência. Né? Como, por exemplo, teatro negro, os times negros, sociedades carnavalescas, sociedades recreativas, enfim, né? Grupos de arte e cultura negra. E com tudo isso, você tem os movimentos unificados, o movimento negro unificado da década de 70 e vários movimentos negros que vão seguir lutando e denunciando a ideia de democracia racial. E, por outro lado, a necessidade de se respeitar e se valorizar as populações negras enquanto seres humanos de fato. E, nesse sentido todo, a gente vai conseguir várias conquistas, né? E uma delas, por exemplo, são as políticas de cotas, outras são as políticas de valorização da história e cultura afro-brasileira, que está sendo perseguida agora pelo governo do Estado de São Paulo e também, em parte, pelas prefeituras, né? Não está sendo respeitado. Né? Então, mas você tem grandes lutas, grandes conquistas. Se por um lado quiseram nos apagar, eu digo agora enquanto negro e mais do que como pesquisador, né? Por outro lado, as populações negras seguiram e seguem lutando. E aí você tem muitas conquistas em meio a toda essa guerra que há contra as populações negras, mas você tem muitas conquistas que se espelham, por exemplo, que se refletem. Por exemplo, em muitas conquistas que a gente está tendo nas universidades, em geral, nas universidades públicas, em alguns espaços da administração pública, e na continuação, na manutenção das culturas afro-brasileiras, né? Mas com muita luta e com muita dificuldade. Imagino. A escravidão existia já em Ribeirão Preto, né, com a população escrava crescendo entre 1872 e até meados de 1886. Apesar de alguns municípios da região terem se antecipado à Lei Áurea, isso está no seu livro, inclusive, não houve em Ribeirão Preto um consenso, né, sobre a abolição da escravatura em Ribeirão Preto. Por que nós demoramos tanto para sociabilizar isso? Por que nós demoramos tanto para enxergar que esses quase 4 séculos, né, que a gente tem para pagar e saudar com a população negra, não cabia naquele momento aqui? O que estava naquele momento é muito do que está presente neste momento. Tem várias transformações e várias considerações a serem feitas. Mas o que a gente tem? Tem um livro, por exemplo, que eu posso citar agora, ele chama Onda Negra, Medo Branco. E aí esse livro traz, por exemplo, falas de vários coronéis, inclusive de Ribeirão Preto, Martinho Prado, Luiz Pereira Barreto, se eu não me engano agora, que eram deputados, inclusive, provinciais, que falavam a respeito da visão que eles tinham sobre as populações negras e como deveria ser a cidadania dessas populações, né? Então, eles diziam que as populações negras não tinham capacidade de viver a liberdade.
porque eles entendiam, e esse é um pensamento racista, e que está, então, muito presente ainda hoje, diziam que as populações negras não tinham condição de viver a cidadania, de viver a sua própria a sociabilidade livres. Então, essas populações tinham que ser tuteladas, porque sempre foram estigmatizadas, e têm sido, e por isso eu repito, essas violências nas escolas, no sistema educacional, no sistema jurídico, no sistema policial, essas violências que têm sido mantidas por conta de uma criminalização das populações negras, que vem de um processo de busca de desumanização. Então você desumaniza, criminaliza e medicaliza, trata como loucos ou degenerados, enfim. E essa visão estigmatizada a gente precisa enfrentar e desconstruir. E foi isso que as populações negras fizeram ao longo do século XX, particularmente, para não falar dos séculos anteriores, né? De buscar, então, se afirmar na sua humanidade de maneira integral, apontando, reconstruindo, reforçando as suas bases ancestrais africanas e afro-brasileiras. E toda a capacidade de conhecimento, toda a capacidade de visão de mundo, de organização do mundo de uma maneira, eu vou dizer assim bem rápido, democrática, mas profundamente democrática, onde não o individualismo, mas sim a visão de comunidade e a visão de compartilhamento dos bens sociais em geral, é a visão mais forte na organização das culturas negras no Brasil. E da população, da classe trabalhadora de uma forma geral, quando essa classe trabalhadora está mais ligada com essa base afro-brasileira e indígena, que rege em grande medida e estrutura a base da sociedade brasileira. Então, essa visão de medo e de estigmatização é que deu essa resistência ao fim da escravidão e às perseguições às populações negras ao longo do século XX e ainda agora no século XXI. Se você pegar, quando você fala do coronelismo, né, que o negro tem que viver sob o jugo do branco, porque ele não tem capacidade de ter a sua própria cidadania, ele vai se perder, então é preciso realmente viver sob a autoridade e o jugo do branco, essa coisa toda, é o que muitos coronéis na época permitiram que os carcamanos que vieram para substituir a mão de obra escrava adquirissem terra, terreno, coisa e tal, e fizessem sua fortuna. E não admitiam isso com o negro, que era o homem da terra e que muito, mas muito contribuiu para que Ribeirão Preto fosse a potência que é na exportação, na produção e exportação de café para o mundo inteiro, né? Esse é Tem um trabalho muito bonito que foi feito agora há pouco, o ano passado, ano retrasado, no SESC, que é contar a história das ferrovias a partir da perspectiva das populações negras, né? E que eu participei da pesquisa, da parte de pesquisa, de organização, e aí, por exemplo, a gente conta, sim, a história das populações europeias, dos imigrantes que vieram e tal, mas aí a história, a influência, tanto das populações negras, na sua relação com as ferrovias, de trabalho então, e de interesse, mas também no quão fundamental são, então, o próprio trabalho, mas as ciências africanas e afro-brasileiras que estabeleceram, por exemplo, a possibilidade de agricultura tropical, da mineração, da metalurgia. São ciências africanas que possibilitaram a organização e o desenvolvimento do Brasil e das ferrovias. Então, da riqueza do café e de grande parte, então, de forma central, o que é a riqueza de Ribeirão Preto. Então, assistir esse documentário, por exemplo, agora esqueci o nome do documentário, me perdoa, porque é difícil, eu não quero atrapalhar o programa, né? Mas é do SESC, um documentário, e agora de 2022, por aí, que a gente fez, um documentário que 4 capítulos, que fala a história das ferrovias a partir da perspectiva das populações negras e de toda a riqueza das ciências africanas e afro-brasileiras. Professor, eu quero te convidar, inclusive, para a gente esticar esse bate-papo numa outra ocasião, num programa mais amplo,
para a gente poder falar, porque a gente tem muita coisa para falar. Como hoje é aniversário de Ribeirão Preto, a gente se detalhou um pouco mais nisso aí. Professor Sérgio Luiz de Souza, muito, mas muito agradecido pela sua presença, e nós vamos entrar em contato para marcar um programa de 1 hora para a gente poder falar tranquilamente sobre isso aí. Obrigado, professor. Grande abraço. Eu que agradeço, Renato. Que oportunidade maravilhosa e parabéns. Obrigado, professor. Grande abraço para o senhor. Muito obrigado. Um abraço, Renato. Muito querido. Valeu. Você ouve, mas não entende? Meu nome é Viviane Elcado, eu sou fonoaudióloga da Cado Aparelhos Auditivos e eu venho aqui te fazer um convite. Faça um teste gratuito por 7 dias com os nossos aparelhos auditivos da marca canadense Unitron. Aparelhos auditivos transformam vidas e eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Agende seu horário e acesse nosso site cado.com.br. Nós do Savenhago estamos comprometidos com a loja perfeita para você. Nossa loja é completa com açougue diferenciado, referência em qualidade, atendimento e preço baixo. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Contra filé, R$ 39,90. Linguiça Aurora, R$ 18,90. No nosso cartão, coxa mole, R$ 39,50. Filé de frango, Copacol, no Savigani, R$ 19,80. Picanha, R$ 53,90. Savenhago, a loja perfeita é o nosso compromisso. Faça pedagogia, economia, educação física e moda no Moura Lacerda. As inscrições estão abertas para o segundo semestre, para quem já faz faculdade. Consulte os descontos especiais para transferências. Moura Lacerda, mude para o seu futuro. Seguindo o script conforme quer o nosso glorioso produtor Valmir Bononi, né? Vamos seguir aqui, vamos falar de arquitetura e urbanismo agora. A arquitetura e o projeto urbanístico de uma cidade que podem definir seus melhores cartões postais, essa é Ribeirão Preto. Boa parte dessa identidade visual de Ribeirão, hoje, a identidade que a gente tem hoje, teve a contribuição de uma arquitetura que começou a ter novos contornos a partir do século XX. Mas quem pode explicar melhor isso é quem entende realmente de urbanismo, quem entende desse tipo de coisa. O que podemos esperar de melhor para a cidade do ponto de vista visual é o arquiteto e urbanista Mauro Freitas, que está aqui comigo. Mauro, um prazerzão te receber aqui. Realmente, tudo bom, Queverati? A gente se fala pouco, se vê menos ainda, mas é sempre um prazer ter você aqui. São os corres da vida, né? Andando muito de Uber ou não? Sim, Uber e ônibus. Ganhando muito. Aposentei o carro agora, meu carro particular. Dei para o filho, né? Agora eu faço questão de andar a maior parte do tempo de ônibus. Cara, eu gosto muito de andar de ônibus em época de eleição. Você pega uma pulsação da cidade, né? Eu gosto de andar o tempo todo. Você conversar com um cidadão comum, né? A cidadã comum, é outra coisa. É outra história. Como diz o francês, é outra chose. Né? Outra chose. No início do século XX, Mauro, a arquitetura de Ribeirão Preto foi caracterizada pela formação de sua identidade visual, né? Que identidade visual é essa que nós temos? Bom, no início do século XX, ainda pegamos aquele ciclo do ouro, né? Do café, né? Então, a ferrovia abrindo os caminhos, né? E trazendo desenvolvimento para o interior de São Paulo. Então, nós tivemos essa característica de Ribeirão ter um crescimento impulsionado, como sempre, pelos fatores econômicos, né? E, em termos assim, de cidade, vamos dizer, que a gente percebe desde aquela época até hoje, é o aspecto cosmopolita, né? Que Ribeirão Preto, vamos dizer, abriga e alberga, né? Um contingente muito grande de pessoas. Tem essa vocação, né? Tem, eu acho que é uma coisa natural da questão geográfica, do clima também, né? Das condições que levam as pessoas a buscarem melhores condições de vida. Eu, particularmente, vim para Ribeirão Preto em 71, 72, então já tem meio século de Ribeirão. E eu não troco Ribeirão por cidade nenhuma. Já viajei bastante para algumas cidades aqui do Brasil, para o exterior também. Mas é a cidade que a gente adota. Eu não sou ribeirão pretano, mas eu adotei Ribeirão como uma cidade para ter meus filhos, né? Atualmente 6 filhos, 6 netos,
78 anos já de janela, então tem alguma história para contar. Você estava me contando aqui em off, né, que você pega um Uber, a primeira coisa que você pergunta é nacionalidade, se é naturalidade, se é daqui, é de fora. Ah, sem dúvida, isso eu adoro. Aliás, eu gosto de conversar sobre a cidade com todo mundo, né? Dentro de um Uber, dentro do supermercado, numa fila, né? Porque a gente sente o pulsar da cidade justamente com as pessoas que convivem o dia a dia. Né? Às vezes um acadêmico pega uma tese, vai pesquisar, mas ele não tem aquele contato direto com a população. Ô Mauro, para quem tem 50 anos, meio centenário de Ribeirão Preto, já com seus 78 anos, os filhos criados, vendo os netos já crescidos e etc., aquela coisa toda. O que representa Ribeirão? Onde que está Ribeirão que você conhece, que você aprendeu a conviver? Ela está na Zona Sul, naquelas avenidas largas que lembram um boulevard americano, lembra uma Hollywood, né? Ruas largas. Sim. Ou ela está na periferia, onde falta água, o mato cresce? Não, Ribeirão Preto, eu imagino como se fosse aquelas bonequinhas russas, matriosca. Uma que vai dentro da outra. Exatamente. Então, você tem uma cidade dentro de outra cidade. Então, por exemplo, na zona... Uma boa explicação, uma boa... Isso não é a minha explicação. Era do Padre Chico, da paróquia Santa Terezinha, que já é falecido, mas tinha uma visão muito boa. Vassimon, né? Chico belga. É belga, exatamente. Então, essa imagem realmente... Eu fiquei fixado nela, porque é uma realidade. Você vai, por exemplo, na Zona Norte, nós encontramos uma periferia de Ribeirão Preto totalmente dissociada da Zona Sul. Né? Então, essa segregação não é somente espacial, né? É uma segregação social que já vem, vamos dizer, da época dos coronéis, como nós já tivemos aí algumas falas. Né? Porque lugar de pobre, negro e preto é na periferia. Então, se jogava antigamente os conjuntos habitacionais todos para a periferia. Por quê? Porque eram as regiões mais pobres. Leprosário de Ribeirão Preto era aqui no Campos Elíseos, onde é a zoonose hoje. Ali era o leprosário. Né? Ninguém queria morar. Falava, depois da Capitão Salomão, o Campos Elíseos, não, aquilo ali, né, é igual a Vila Tibério. Depois daqui da estação ferroviária, Vila Tibéria, território de índio, né? Só tinha o Botafogo, o glorioso Botafogo lá, né? Mas fora isso... Porque é um dos mais antigos bairros tradicionais de Ribeirão Preto e foi fundado por como é que chama? Cervejeiros, né? O pessoal da Antártica e da Bugiana, né? O pessoal da Antártica. Teve um cidadão que fez o primeiro loteamento aí da Vila Tibério também. Olhando a história de Ribeirão, a gente lembra que, inclusive, teve uma pista de avião na Vila Tibério, de pouso de avião. Eu não sabia disso. De avião daquela época. Que completou no comecinho de junho agora, não sei se dia 8, dia 9, 132 anos. Exatamente. Então você imagina o descampado que era para chegar até ter um pequeno campo de pouso para aqueles aviões de duas asas, né? Mas era o desenvolvimento da cidade em função da ferrovia, né? Então a cidade se desenvolveu ao longo de rodovia, ferrovia, que foram os principais eixos de crescimento da cidade. E posteriormente, depois de 29, né, nós tivemos o primeiro plano diretor de Ribeirão em 45, né, que foi um engenheiro urbanista carioca que projetou o primeiro plano diretor. E depois, para ordenar a cidade, em 95, no governo Palocci, é que teve um plano mais estruturado em termos de desenvolvimento da cidade. Aí foram criadas as diversas zonas residenciais, industriais, distrito industrial, a questão da Zona Sul também, que só havia sítios ali na época, né? Então, o desenvolvimento foi dado em função de quê? Da construção civil, né? E dos empresários justamente dessa época, que praticamente a cidade cresce em função desse vetor econômico da construção civil. Dois prédios icônicos de Ribeirão Preto, a Prefeitura e o Teatro Pedro II, eles foram construindo aos moldes de teatro francês e da prefeitura, a própria prefeitura de Paris, uma cópia
diminuta, um pouco menor, né? Essa Belle Époque, né, que a gente costuma dizer, essa Belle Époque, ela teve influência nesse cenário paisagístico de Ribeirão? Sim, sem dúvida que teve, né? Não só na área central, né? Na própria arquitetura, né? Das construções, em estilo, né? Neoclássico. Isso determinou uma época, vamos dizer, áurea de Ribeirão Preto em função do ciclo do café, né? Só lembrando as atividades do Teatro Pedro II, nós tínhamos companhias internacionais da França, né, principalmente, que tinha um cassino aqui no centro da cidade também, onde é o antigo Santander, né? Ali era um cassino. Era a Arca ali, né? A Arca, né? Antártica, né? Ali o Cassoulet fez um cassino, fazia uma comida diferenciada, o próprio Cassoulet. Era o agente turístico hoje, né, da cidade. E eram importadas as damas da noite? Damas, né? Também, sem dúvida, né? E aí a tradição ficou aqui na Baixada, das damas da noite, né? E continua, né? Eu lembro do Pedro II, o Pedro II tinha, no subsolo do Pedro II, tinha tal de caverna. Né? Várias histórias. Várias histórias, que era um baile de carnaval bem mais animadinho, né? Vamos colocar dessa forma. Exato. Tinha a história da caverna, tinha a história da tubulação do chope Antártica, que ia até lá no Pinguim, né? No quarteirão. Então, isso aí, qualquer pessoa que você fala você é de Ribeirão Preto, a pessoa lembra de duas coisas: o chope do Pinguim, de Ribeirão Preto. Né? O café praticamente já está sendo esquecido. Já. Mas o chopp ninguém esquece. Virou uma zona de cana aqui, né? Canavieira, né? Tiramos o café. Ribeirão, como a cidade da região, é uma ilha de cana, né? É uma ilha de cana. E esse desenvolvimento também, em grande parte da cidade, o desenvolvimento urbano, foi justamente nessa época de 70, né? Do pró-álcool, né? Então, houve um contingente muito grande migratório para trabalhar aqui nas agroindústrias, né? Do açúcar e do álcool, principalmente Sertãozinho, Guariba, né? E depois, com a mecanização, esse contingente praticamente ficou hospedado em Ribeirão Preto, acolhido, vamos dizer assim, em Ribeirão Preto, né? Quando é que nós começamos a nos divorciar ou a nos separar um pouco, a nos isolarmos um pouco dessa influência europeia Olha, eu urbanismo, acho que depois da queda do café, vamos dizer assim, né? O desenvolvimento se deu mais em função de quê? Comércio, principalmente, né? Então, região, ainda hoje, continua sendo um polo, o quê? De prestação de serviço e comércio regional, né? E isso que fomenta o desenvolvimento de Ribeirão Preto. Sem falar do polo de educação, né? As universidades que vieram para Ribeirão. A primeira universidade foi a UNAEP, né? E depois a Faculdade de Odontologia, lá na USP, né? Que ao lado lá do antigo Museu do Café, né? Mas isso gerou o quê? A chamada arquitetura moderna em Ribeirão Preto, né? E os prédios representam isso, né? Aqui na 9 de Julho, lá o Marmitão, famoso Marmitão, né? Bem na esquina da Amadora, ali na virada, né? Então, um ícone, vamos dizer assim, da arquitetura moderna em Ribeirão Preto. Eles são bem preservados? Ou tem essa tentativa do Compac infrutífera, que acaba brigando com a própria... Não, eu acho que é uma eterna luta, né? Você vê o próprio Museu do Café, felizmente, está lá. Tive a oportunidade de falar agora há pouco. Caindo aos pedaços, né? Não, e não abre, né? Faz 12 ou 14 anos que está fechado. A gente passa por ali, até dói o coração de ver aquele prédio histórico deteriorado no tempo, né? Sem ter Antigamente você tinha atividades, o museu funcionava muito bem, você tinha domingo os bailinhos ali, né, com chorinho, né, naquela parte dos fundos ali do museu. Isso tudo está acabando, né? O que a gente tem também de local histórico em Ribeirão Preto abandonado é uma festa, né? Isso dói para quem quem já viu uma Ribeirão Preto pujante, quem já viu vida ali, onde hoje não tem mais. Exatamente. Infelizmente, o abandono nesse aspecto, vamos dizer,
de patrimônio histórico é muito significativo, com algumas exceções, né? De prédios, por exemplo, ali do lado da catedral, que foram restaurados, tiveram um processo de retrofit, né? Então, um casarão que estava fechado, abandonado, hoje é um restaurante que conta um pouco da história de Ribeirão Preto. Né? Então, esse uso, para você preservar um patrimônio, você tem que dar um uso constante. E a atividade cultural é o principal uso, né? Sem falar também da possibilidade da moradia. Tem muitos prédios antigos aqui em Ribeirão Preto de arquitetura moderna que estão praticamente fechados e poderiam ter um processo de recuperação e reuso, né? Quem faz a transposição, vou colocar a transposição, sai da Vila Tibério para entrar no centro da cidade, vem obrigatoriamente, se estiver de carro, entrando pela General Osório, o primeiro prédio que ele se depara na General Osório, esquina com a Jerônimo Gonçalves, é o Hotel Brasil. Sem dúvida. Esse prédio está decadente. Daqui a uns dias, ele literalmente não precisa ser tombado. Ele vai tombar fisicamente sozinho. Isso a gente imagina, né? Como outros prédios aqui e construções, por exemplo, aqui na Avenida Saudade, né? Aquele prédio da família portuguesa que tem do lado da igrejinha Santo Antônio. Sei, eu sei. Né? Pegou fogo. Né? Coisa que deveria estar sendo preservado, restaurado, pegou fogo, daqui a pouco tem lá 2 prédios lá de 20, 30 andares naquela região. Então, isso tem um outro aspecto que a gente chama de gentrificação, né? É tirar, vamos dizer, ou uma família ou prédios deteriorados para modernizar, entre aspas, e atender, vamos dizer, uma parcela da população com maior poder aquisitivo. Se a gente fosse romantizar aqui, ia dizer que estão roubando nossas esquinas, né? As nossas esquinas, tradicionalmente, são os nossos bares, né? Onde a gente vai lá no Campos Elíseos, comer um peixinho, né? Tomar uma cerveja. Se você pegar no centro de Ribeirão Preto, uma esquina que sobrou foi a única. Também. Né? É o nosso Senadinho, né? É o Senadinho. É o nosso Senadinho. Exato. Que nossos amigos tantos frequentavam lá, Luciano Lepera, né? E a gente tinha ali um espaço, o próprio ex-prefeito Antônio Nogueira, eu me lembro perfeitamente disso, eu tinha um escritório ali no centro, no edifício Monte Líbano, a gente saía para tomar um café, o prefeito estava lá tomando café. Aí eu te pergunto, hoje, algum prefeito tem a coragem de ir lá na Única tomar um café? Não, nem perto. Sendo a prefeitura a menos de 50 metros de distância? A prefeitura hoje está encostado ali. Não vai. Por que não vai? Tem medo, será, da população de ser cobrado? Né? Fala, olha, a cidade precisa ser mais bem cuidada. Né? Eu me lembro ali, você está falando de ex-prefeitos, foi muito frequentado ali. O Gasparini ia muito lá. Também. O Palocci chegou aí lá, muitas vezes eu encontrei com ele lá, não tanto quanto o Gasparini, e muito mais o Nogueira Velho, né, o pai. Né? O Costabile Romano ia lá. Quer dizer, Então, esses pontos é que precisariam ser valorizados. Né? Nós temos um calçadão, mas eu acho que ainda falta muita coisa para ser implementada ali no calçadão, para ele ter uma vida principalmente noturna, que a gente passa no centro de Ribeirão Preto à noite, depois das 20 horas, parece que você está entrando num cenário de filme faroeste, né? Exato. Só falta aqueles rolinhos de capim rolando na rua. Você sabe que você falou isso, me veio essa imagem, só falta vir rolando aqueles capim atravessando e o gato preto saindo correndo. É por aí, quer dizer, é o símbolo da cidade abandonada. Então precisa ter vida no centro. De que forma? Atividades culturais, moradia, né? Porque você tem possibilidade de ter prédios adaptados para moradia, principalmente as pessoas idosas, que preferem estar morando no centro, não precisam de ter carro, garagem para estacionamento, precisa ter o quê? Uma área para andar, para lazer, para tomar um sol, ir numa praça 15, né? Eu não vou falar de banheiro público, porque nós não temos, né? Aí fica complicado. Se você correr a cidade toda, você vai encontrar, acho que 2 banheiros públicos. Infelizmente. Um no centro, ali na Praça 15, ainda tem um, me parece, aqui embaixo da coisa.
e outro em frente à catedral. Em frente à catedral. Na verdade, não são banheiros, né, que é Bernardo? Aquilo ali são cavernas, né? Que a pessoa desce um subterrâneo. Literalmente você e sai de perto, né? Ninguém consegue usar um banheiro daquele. Colocar sem fiscalização, sem vigilância, não adianta nada. O que falta para Ribeirão Preto? O que sobra em Ribeirão Preto? Olha, eu acho que falta muita coisa para Ribeirão. Por exemplo, na questão ambiental, nós não temos ainda implantados chamados parques lineares. Por exemplo, nós temos em projeto, já em plano diretor, já em lei de uso do solo, parque linear saindo aqui da Câmara Municipal e ainda até na USP, né? Que é o Parque Linear Córrego Laureano. Está lá, não tem nada feito, nada cuidado. Os empresários querem construir alguma coisa, muitas vezes vão avançando em cima da área de preservação permanente, e esse parque fala o quê? Você tem que deixar 30 metros da margem do córrego, mais uma via-parque de 15 metros acompanhando. Então, isso para ser implantado, haja PAC, né? Porque o município não investe, né? Tem que buscar recurso federal para ser implantado. Tivemos o parque linear aqui da Via Norte, que ainda falta muita coisa ali para ser melhorado, né? O prefeito de Ribeirão Preto fechou recentemente uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Para que é, Barulho? Para melhorar o urbanismo. É isso mesmo? Com o quê? Com nota de 10? Para blocar, com novas ideias, coisa e tal. Isso você acha que funciona? Eu acho o paulistano conhece os nossos problemas, as nossas necessidades? Com a população, com o usuário, né? Então, nós temos várias instâncias. Nós tínhamos antigamente o COMUR, o Conselho Municipal de Urbanismo, que funcionava muito bem, né? Praticamente as diretrizes todas de plano diretor de planejamento da cidade eram discutidas desde a época de 93, né, até o final de 80. Depois disso, simplesmente foi paralisado, né? O planejamento hoje é feito por quem? Pelos empresários. Eu quero fazer um empreendimento ali naquela área. Tudo bem, então o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai dar uma contrapartida, essa avenida de acesso até o seu empreendimento, o senhor vai ter que fazer, quer dizer, não é o município que tem capacidade de investir, né? Aí o empresário fala, não, mas eu não posso fazer uma avenida de 30 metros, igual a Avenida 13 de Maio, eu vou fazer uma avenida de 18, tudo bem? E precisaria ter, né, para depois você ter o próprio desenvolvimento. Mas não, essas negociações são feitas entre paredes. Estão conhecendo como é que funciona. E bem. Mauro, quero te agradecer. Obrigado pela sua presença aqui, em pleno feriado. Mas foi muito rápido, não deu nem para falar muito da cidade. Mineiro tem fala mansa, vai falando. Obrigado, viu, Mauro? Valeu. Grande abraço para você. Tudo de bom. Obrigado. Estamos aí. Comemore o aniversário de Ribeirão Preto e nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã. Amanhã é sexta-feira, a gente trabalha ainda. Até lá. Tchau.